Dia 66, Êxodo, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Deus tinha feito a Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado sua mulher Zípora e seus filhos para a casa de Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um se chamava Gersom, pois Moisés disse: sou forasteiro em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus do meu pai foi minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. Jetró, sogro de Moisés, com os filhos de Moisés e sua mulher, foram ao encontro de Moisés no deserto. Chegaram ao acampamento de Israel, perto do monte de Deus. Jetró mandou este recado a Moisés: eu, seu sogro Jetró, estou indo encontrá-lo, e comigo estão a sua mulher e os seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda de Moisés. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. Contou também como os israelitas tinham sofrido no Egito e como o Senhor os tinha livrado. Jetró alegrou-se com tudo que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os das mãos dos egípcios. Ele disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou este povo da mão dos egípcios, pois agiram com arrogância contra o povo. Então Jetró, sogro de Moisés, ofereceu a Deus ofertas queimadas e sacrifícios. Vieram Arão e todos os líderes de Israel para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia pelo povo, disse: o que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé diante de você, desde manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu: é que o povo me procura para que eu consulte a Deus. Cada vez que uma pessoa tem uma questão, vem a mim para que eu decida quem tem razão e ensino-lhes os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: não é bom o que você está fazendo. Desse jeito, você e seu povo ficarão esgotados. Esse trabalho é pesado demais para você. Você não poderá realizar sozinho. Agora ouça o meu conselho e o que Deus o abençoe. Você deve trabalhar como representante do povo diante de Deus. Assim você levará a Deus as causas do povo. Além disso, você deve ensinar os estatutos e as leis de Deus e mostrar-lhes como deve ser sua conduta e quais são os seus deveres. Mas você deve escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, amantes da verdade, inimigos da avareza. Uns serão responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros responsáveis por 10 pessoas. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Trarão a você apenas as questões mais graves.
todas as causas mais simples eles mesmos resolverão. Com isso, a sua carga ficará mais leve. Na verdade, eles estarão ajudando a você a levar a carga. Se você aceitar minha proposta e Deus aprovar, você poderá suportar o peso do trabalho e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as sugestões dele. Moisés escolheu homens capazes de todo o Israel e os colocou como líderes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo todo o tempo. Os casos graves levavam a Moisés, os mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Lucas capítulo 21. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre deu somente 2 moedinhas de cobre. Diante disso, Jesus disse: Eu afirmo a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois eles deram um pouco do que lhes sobrava. Porém, ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Alguns dos discípulos começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites das paredes. Mas Jesus disse: Vai chegar um momento em que todas essas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas, e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se transformará em enorme monte de lixo. Mestre, disseram eles, quando acontecerão essas coisas? E haverá algum aviso antes dessa hora? Ele respondeu: Não deixe que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo: Eu sou o Messias, e que chegou a hora. Mas não vão atrás deles. E quando vocês ouvirem o começo de guerras, de revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo em seguida. Então continuou: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes, epidemias de doenças em vários lugares da terra e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição e por causa de meu nome vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso dará a vocês uma grande oportunidade para dar testemunho. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a você, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender. Alguns de vocês serão mortos, e todos os odiarão, porque vocês são os meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nenhum fio de cabelo de suas cabeças. E se vocês perseverarem, obterão vida. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exército, então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Nessa época, o povo da Judeia deve fugir para os montes.
Os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus, e as palavras escritas pelos profetas das antigas escrituras se cumprirão. Ai das mulheres que estiverem esperando filho naqueles dias, e ai das que estiverem amamentando, porque haverá grande sofrimento sobre a terra e furiosos ódios sobre os filhos deste povo. Eles serão mortos pelas armas inimigas ou expulsos de suas terras para se tornarem escravos de todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos homens que não temem a Deus, até o período da vitória dos maus se cumpra. Então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até os poderes dos céus serão abalados. Então os povos da terra verão o Filho do Homem vindo do céu numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Ele lhes contou esta parábola. Vejam a figueira e todas as árvores. Quando aparecerem flores, vocês mesmos percebem e sabem, sem ninguém dizer, que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fiquem certos de que o reino de Deus está próximo. Eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. Embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. Vigie, que a minha vida repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa em festas e bebedeiras ou ocupado com os problemas desta vida, porque o dia virá sobre todos no mundo inteiro. Tomem cuidado, orem sempre para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possa estar de pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias Jesus ia ao pátio do templo para ensinar e à tarde ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Jó capítulo 36. Eliú continuou seu discurso. Tenha um pouco mais de paciência e eu lhe mostrarei outras razões que provam que Deus está certo. Mostrarei fatos que você ignora e demonstrarei que meu Criador é justo. O que vou lhe falar é a pura verdade, pois tenho perfeito conhecimento deste assunto. Mesmo sendo Deus poderoso, ele não despreza ninguém. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. Ele castiga duramente os perversos, mas trata com justiça os pobres. Ele observa a vida dos justos e deixa que governem como reis e os recompensa para sempre. Se alguns são presos com corrente ou são amarrados com as cordas da aflição, Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram, sendo orgulhosos. Ele fará com que ouçam a correção e mandará que deixem de lado a desobediência.
Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila nos anos que lhe restam. Mas se não derem importância aos conselhos de Deus, morrerão à espada porque preferiram continuar cegos. Os perversos ajuntam contra si a ira de Deus. Mesmo quando lhes mandam o castigo, eles se recusam a pedir ajuda. Eles morrerão ainda jovens, destruindo sua vida com imoralidades. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento, e usa a sua aflição para acordá-lo. É isso que Deus quer fazer com você. Quer acabar com o seu sofrimento e dar a você uma vida de prazer e felicidade e uma mesa farta com as delícias que havia antes. Mas você foi julgado com um julgamento que cabe aos maus e está recebendo o merecido castigo. Tome cuidado, Jó. Não aceite ser seduzido com riquezas. Não deixe se desviar pelo suborno. Você pensa que chorando muito e lamentando a sua sorte seria capaz de fazer Deus acabar com seus sofrimentos? Não fique desejando a noite quando as nações são destruídas. Cuidado também com a ideia de que é melhor ser perverso porque os perversos não sofrem o que você está sofrendo. Lembre-se de que Deus é grande e muito poderoso. Ninguém sabe ensinar como Ele. Ninguém pode dizer a Ele o que fazer ou condenar suas ações, dizendo: o Senhor agiu mal. Você deve isto sim dar glória a Deus pelas coisas que Ele fez, admiradas por todos os homens. Sim, todos os que percebem as obras de Deus ficam admirados, mesmo de lugares distantes. Deus é tão grande e maravilhoso. Não somos capazes de compreendê-lo e Ele é eterno. E ninguém pode calcular os anos de sua existência. Deus faz a água subir da terra em forma de vapor que se transforma em chuva, que as nuvens despejam em grande quantidade sobre o homem e a terra. Quem é capaz de entender como as nuvens se formam e se espalham pelo céu? Quem pode explicar a formação dos raios e trovões? Deus forma os relâmpagos junto com as nuvens, com o vapor que sobe dos oceanos. Ele forma as nuvens e se esconde atrás delas. Com esses elementos da natureza, Ele governa os povos da terra e lhes fornece contigo à vontade. Usa os relâmpagos como lanças para castigar seu inimigo. Os trovões anunciam a tempestade, até o gado sente a sua chegada.